Você já se olhou no espelho e pensou: por que eu ainda sou a mesma pessoa de um ano atrás? Quantas promessas você já fez para si mesmo? Vou acordar mais cedo, vou parar de procrastinar, vou começar aquela dieta, aquele projeto, aquele canal, agora vai. Você até começou por uma semana, talvez um mês, mas aí tudo voltou a ser como antes. E o pior de tudo, não é o fracasso, é o peso da culpa, é a vergonha silenciosa, é aquele nó na garganta que você finge que não sente, mas sente todo dia. Parece que existe algo invisível te impedindo de mudar, como se tivesse um espelho entre quem você é e quem você acredita que poderia ser. Mas e se eu te dissesse que o problema não é a falta de disciplina, não é falta de motivação, não é o algoritmo, o Brasil, o signo, o cortisol? O problema é outro. O problema é que você está fugindo de si mesmo. Tudo o que você evita encarar te controla. Hoje a gente vai falar sobre por que o seu desenvolvimento pessoal não funcionou e o que você precisa fazer antes de qualquer banho gelado, de qualquer planner, de qualquer rotina matinal. Você precisa encarar a sua sombra. Você consome mais vídeos sobre como mudar de vida do que água. Você sente que está progredindo, quando na verdade só está se distraindo. Isso tem nome e não é crescimento, é masturbação mental. Cada vídeo que você vê sobre produtividade, hábitos, sucesso, foco, gera um pico de dopamina. Você se sente bem, poderoso, invencível por 30 segundos e depois volta à mesma posição, deitado, scrollando, esperando que a motivação do próximo vídeo finalmente te transforme em alguém novo. Você virou um viciado em inspiração e não está sozinho, segundo Anna Lembke, professora de psiquiatria em Stanford e autora de Dopamine Nation. O nosso cérebro está tão sobrecarregado com estímulos instantâneos que perdemos a capacidade de agir em silêncio. Ou seja, quanto mais você consome motivação, menos motivado se sente de verdade. Por quê? Porque você está confundindo preparação com progresso. Você não está aprendendo, você está se anestesiando. E sabe o que é mais doido? Tem gente que estuda sobre mudança há anos, mas não consegue mudar nem o travesseiro da cama. O desenvolvimento pessoal virou um teatro de produtividade, onde todo mundo é ator e ninguém é diretor. Você não tá fazendo isso para crescer, tá fazendo para se sentir bem, para dar aquela falsa sensação de que está no caminho. Mas me responde uma coisa agora. Hoje, você fez algo que exigiu coragem? Algo que te deu medo? Algo que te fez olhar no espelho e pensar: isso sim foi real? Se a resposta for não, bem-vindo ao ciclo. Você acha que está se reinventando, mas na real, você só está retocando a mesma identidade de sempre. Você troca o fundo de tela, começa um livro novo, muda a bio do Instagram para algo tipo em construção ou work in progress. Acredita que isso te faz uma nova pessoa, mas no fundo, você continua com os mesmos medos, mesmas carências, mesmas fugas emocionais, mesma necessidade desesperada de aprovação. Você acha que está mudando, mas só está criando uma nova versão da mesma prisão. Segundo Carl Jung, o que você está fazendo é reforçar sua persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos, para funcionarmos em sociedade. E ela não é má por si só. O problema é quando você esquece que está usando uma máscara e começa a acreditar que ela é você. Você virou um personagem de si mesmo, com frases prontas, estética ensaiada, asterisk, opiniões recicladas, mas nenhuma ação real. Você veste arquétipos como se fossem pele, mas por dentro continua perdido. Afinal, quem é você sem os livros que leu, sem as frases que posta, sem a persona que alimenta todos os dias nas redes? Quando você tira tudo isso, o que sobra? Se a resposta for não sei, então talvez seja por aí que comece a mudança real, porque a mudança real, começando subterrâneo, começa quando você tem coragem de destruir a imagem que construiu de si mesmo, a dor de ser quem você é hoje precisa ser maior do que o medo de descobrir quem você pode ser. Mudança real não começa com um planner bonito, nem com um novo hábito no aplicativo, nem com frase de bom dia, gratidão nos stories. Ela começa quando você entende que precisa destruir uma parte de você, a parte que está travando sua vida, a parte que diz: deixa pra amanhã, você não é bom o suficiente, pra que tentar se ninguém liga?
Essa parte precisa morrer. E não estou falando de autossabotagem. Autodestruição consciente não é se punir. É olhar no espelho com frieza e dizer: isso aqui já não me serve mais. É jogar fora a versão falsa de si mesmo para abrir espaço para o que realmente precisa nascer. Como disse Nietzsche, você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas ninguém quer lidar com o caos. Todo mundo quer florescer, mas ninguém quer cavar a própria cova para plantar uma nova semente. E aí está o erro. Você não pode criar o novo se o velho ainda ocupa espaço. É como reformar uma casa podre sem demolir as paredes mofadas, jogar tinta por cima do mofo e esperar que o cheiro desapareça. Não vai. A autodestruição consciente é o processo mais duro da sua vida. É o início do verdadeiro renascimento. E sabe o que vem junto com ela? Perda de amigos que não acompanham seu crescimento, conflito com a família que quer você igual, raiva de si mesmo por perceber o quanto ficou parado, vergonha de admitir que era refém de desculpas, mas também vem um alívio profundo, uma liberdade quase insana, uma energia que só nasce depois que você se desintegra. Você quer florescer? Então se permita apodrecer primeiro. Sim, é isso mesmo, apodrecer o que precisa morrer, o personagem, o impostor, o mascarado, porque o que nasce depois disso é você de verdade. Aquilo que você esconde te controla. Aquilo que você evita encarar começa a dirigir sua vida. Mesmo que você ache que está no volante, Carl Jung escreveu: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Você finge que não sente raiva, finge que não sente inveja, finge que não sente medo, ou que aquele orgulho ferido do passado já foi superado. Mas não foi. Essas emoções ainda estão aí, só mudaram de roupa e agora estão agindo nos bastidores. Enquanto você finge que está curado, elas continuam decidindo por você, escolhendo as amizades erradas, evitando riscos que fariam você crescer, sabotando projetos antes, mesmo de começarem te convencendo de que não vale a pena tentar. O pior de tudo, quanto mais você esconde, mais elas crescem, porque tudo aquilo que você reprime se fortalece na escuridão. É como um mofo em parede úmida, você pinta por cima e ele sempre volta mais forte, mais fundo. É por isso que tanta gente quebra depois de anos de autoconhecimento, porque ignoraram a parte mais feia, mais crua, mais assustadora, a própria sombra. A sombra é tudo aquilo que você não quer admitir que sente. A versão sua que você condena nos outros é o seu ciúme, seu ego ferido, seu prazer secreto em ver alguém fracassar, sua arrogância espiritual disfarçada de evolução. Isso tudo também é você. E se você não tiver a coragem de olhar para isso com frieza, isso vai continuar te moldando pelas costas. E Jung chama isso de o processo de individuação, tornar-se inteiro, integrar o que você é com o que você esconde. Você não se liberta negando o que sente. Você se liberta quando reconhece tudo o que é, inclusive o que não gosta de ser. E sabe qual é o sinal de que sua sombra está no controle? É quando você começa a culpar o mundo por tudo. É culpa do algoritmo, do chefe, do ex, do governo, de Deus. Tudo menos você. Mas uma hora, isso tudo explode, porque a sombra sempre cobra a conta. E ela cobra com crise, com colapso, com vazio, com depressão existencial. E aí, não tem planner, não tem livro, não tem banho gelado que te salve. Só tem você, frente a frente com o que você passou a vida escondendo. Ficar parado dói, mesmo quando você jura que está tudo bem, mesmo quando você se convence de que está apenas esperando o momento certo. Existe uma dor silenciosa que acompanha quem não se move, uma dor que não grita, mas corrói. Devagar, o psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido, chamava isso de vazio existencial. A vida perde o sentido, não porque falta algo fora de nós, mas porque falta direção por dentro. Essa dor você conhece bem, ela aparece quando você acorda cansado, mesmo tendo dormido bem, quando passa o dia inteiro ocupado, e à noite sente que não fez nada importante. É um incômodo que você tenta calar com qualquer coisa. Scroll infinito, comer sem fome, relacionamentos descartáveis, sexo vazio, validação e curtidas, séries que nunca terminam, mas o buraco continua lá, porque o problema nunca foi o que faltava. O problema é que você parou de caminhar.
Você pode até não estar afundando, mas está se afogando em superfície. Vida sem direção dói. E o pior, você vai fingindo que está tudo sob controle. É só uma fase, é só um cansaço. Só porque esse mês foi puxado. Mas por dentro, você sente que está desaparecendo. Frankl dizia, quando não encontramos sentido, nos tornamos vulneráveis a compulsões. É aí que mora o perigo, porque a mente que não encontra direção, encontra distração. E quanto mais você se distrai, menos você se escuta. E quanto menos se escuta, mais se perde. E o mais cruel dessa dor é que ela não é dramática, não é como um trauma, uma tragédia, uma ruptura. Ela é sutil, é o suspiro que você dá no fim do dia. É a vontade de chorar sem motivo, é aquele pensamento, será que era para ser desse jeito? É assim que a estagnação age, não te mata de uma vez, te esvazia aos poucos, mas o buraco continua lá. Porque o problema nunca foi o que faltava. O problema é que você parou de caminhar. O seu cérebro não quer que você mude, ele quer que você sobreviva. E para ele, sobreviver significa repetir tudo que já é conhecido, mesmo que te faça mal, mesmo que te destrua aos poucos, mesmo que te aprisione. A neurociência explica. Hábitos são como trilhas no mato. Cada vez que você passa, você pisa na grama, afunda o caminho. Deixa ele mais nítido, mais confortável, mais automático. Com o tempo, ele se torna a única trilha que o seu cérebro reconhece como segura. Se você come mal quando está ansioso, grita quando se frustra ou se isola quando algo dá errado, você não está apenas reagindo, você está reforçando trilhas mentais. E quanto mais você reforça, mais difícil é sair. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, afirma algo simples, mas brutal. Motivação é superestimada. O que realmente muda o cérebro é repetição com esforço intencional. Ou seja, esperar vontade para agir é suicídio mental. Se você quer mudar, você vai ter que agir sem vontade, sem emoção, sem inspiração, sem se sentir pronto, porque só a ação repetida, mesmo no tédio, no frio, na dúvida, cria novas conexões neurais. Isso tem nome, neuroplasticidade. O cérebro muda, mas ele muda. Quando você muda primeiro, você quer criar uma nova identidade, então esquece a frase de efeito, esquece o planner, wallpaper, o moodboard. A nova identidade não nasce na cabeça, ela nasce nas suas ações. É o que você faz quando ninguém vê. É o que você faz mesmo quando não sente nada. É o que você faz quando só existe você e a escolha. Você acha que precisa sentir algo para começar, mas na verdade, você só vai sentir algo depois de começar. Criar uma nova identidade não é sobre falar diferente, nem sobre mudar o corte de cabelo. É sobre agir diferente todos os dias. O autor James Clear, em Hábitos Atômicos, explica: cada ação que você toma é um voto na direção da pessoa que você quer se tornar. Não é sobre dar um grande salto, é sobre dar o mesmo passo, muitas vezes com paciência, com constância, com intenção. Sua nova identidade não nasce da vontade, ela nasce da repetição. Ela surge quando suas ações começam a provar quem você é, mesmo que você ainda não acredite nisso. E como trainer, um músculo que você nunca usou antes, no começo dói. No começo parece que não é você, você sente vergonha, insegurança, medo de não estar fazendo certo, mas com o tempo, com prática e persistência, aquilo se torna parte do seu corpo. Identidade não é algo que se encontra, é algo que se constrói todo dia, toda escolha, todo sim, todo não. Você é o que você tolera, você é o que você repete, você é o que você sustenta quando ninguém tá vendo. Quer mudar de vida? Então pare de buscar o eu ideal na mente e comece a forjar esse eu com as mãos. É suado, é repetitivo, é solitário, mas é real. Você pode construir uma vida inteira em cima de uma narrativa e ainda assim se sentir vazio, porque no fundo, você sabe, você está vivendo um personagem. Não é o quanto te aplaudem, é o quanto você aguenta, mesmo quando ninguém está olhando. Quer descobrir seu propósito? Comece pelo incômodo, pelo que te move sem plateia, pelo que te faz continuar quando todo o resto perde o sentido. Porque talvez seu propósito não seja bonito, mas seja verdadeiro, e no fim é isso que importa. Agora que você chegou até aqui, me responde com honestidade o que ainda está te travando. Você ouviu verdades, você encarou espelhos, talvez tenha até lembrado de dores antigas, e talvez
Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de mudar. De verdade. Mas aqui vai a parte mais dura. Nada disso vai significar algoz e você não sair desse vídeo pra agir. Você não precisa começar com tudo, você só precisa começar com coragem. Dê aquele não que você sempre evitou. Volte a estudar, desliga o celular, encare uma conversa difícil, volte a se olhar no espelho. Não para se julgar, mas para se reencontrar. Você não precisa de um plano perfeito, precisa de um ato imperfeito, feito com verdade. Escolhe uma coisa, uma ação, hoje, não amanhã, não quando tiver tempo, não quando o mês virá, não quando sentir, porque o que você tanto busca sempre esteve dentro de você. Você só precisa ter coragem de voltar a sentir, voltar a tentar, voltar a ser quem você já sabe que é, mas tem medo de assumir. Se esse vídeo fez sentido pra você, curte, comenta aqui embaixo qual é a primeira ação que você vai tomar hoje e se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo.